Apresentando a primeira palestrante, que irá falar sobre mapeando e entendendo seus públicos, como a comunicação pode mudar o direito. Palestrante Gabriela Castro, formada em Relações Públicas pela UFPR, curso de especialização em Gestão Estratégica de Projetos na PUC Minas. Hoje ela atua como Head de Marketing na startup Zeno, Gestão de Experiência Jurídica. Passo a palavra então e agradeço muito a presença da palestrante. Obrigada. Boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui. Vou só compartilhar a minha tela. Todo mundo vendo? Tá. Eu não consigo ver vocês agora. Então, o tema da conversa de hoje vai ser sobre comunicação e a relação que a gente pode ter cada vez melhor e cada vez mais aprimorada com o direito. Como que entender o seu público, entender com quem você está falando, com quem você quer falar, pode fazer com que o direito seja mais efetivo. Espero poder ajudar vocês nesse processo. A comunicação é uma coisa que a gente faz no dia a dia, tá todo mundo muito acostumado em conversa, redes sociais, mas eu acho que é sempre bom a gente dar um passo para trás, entender um pouco da teoria do processo de comunicação, quais são os passos, quais são os caminhos, para a gente depois colocar na prática, e vocês vão ver que ajuda muito isso sim. Deixa eu ver aqui eu passo. Tá. Então, o básico, a gente começa pelo que é a comunicação. É o processo de passar uma informação e a compreensão dessa informação de uma pessoa para outra. Isso é muito importante porque se não tem a compreensão, não tem comunicação. A comunicação só é feita de maneira efetiva quando a compreensão da mensagem é feita de maneira plena. Dentro do processo de comunicação, então, a gente tem sempre dois agentes, um emissor da mensagem e um receptor da mensagem. E aí, agora eu quero que vocês comecem a pensar nisso como um exercício. Quem que na sua vida é um emissor de mensagem, seja você, seja televisão, seja rádio, redes sociais, e quem são os receptores de mensagem? São os seus clientes, são os seus amigos, familiares, quem que você quer atingir. Então, o emissor da mensagem, ele tem a responsabilidade de se fazer claro. Ele precisa sempre adaptar a sua mensagem para a realidade do receptor. Essa adaptação, essa capacidade de adaptação é muito importante porque a gente sempre precisa se colocar no outro e perguntar, será que eu estou me fazendo claro? Será que essa pessoa consegue entender aquilo que eu estou falando? É muito comum a gente pensar em pesquisa científica e como que isso se traduz para um português mais claro. Nem sempre a pesquisa científica tem a capacidade de chegar em toda a população, porque às vezes falta uma adaptação dessa mensagem. E do outro lado a gente tem o receptor da mensagem. O receptor, ele é um agente mais passivo, que ele tem o próprio conhecimento de mundo e suas limitações. Ele vai receber a mensagem e ele vai tentar decodificar. Não necessariamente ele vai decodificar essa mensagem, e aí não foi feita a comunicação, que nem eu falei anteriormente. E a minha mãe sempre falava, Gabriela, eu tô falando grego com você, às vezes você pode estar falando grego, eu não posso chegar aqui e fazer todo um discurso, exatamente essa apresentação que eu tô fazendo em grego. Se alguém fala grego, bom, mas a maioria das pessoas não vai ter a chave correta para decodificar. É como abrir uma porta. Eu não tenho como passar para o outro lado se eu não tenho a chave para entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, sim, a gente está falando grego para o nosso público. O nosso grego pode ser um sotaque diferente, a gente sabe muito bem que depende de onde a gente cai no Brasil. O sotaque é tão regionalizado que você não vai achar que você está falando português com essas pessoas. Então, a gente precisa, às vezes, dar uma respirada, falar com mais tranquilidade, trocar palavras, perguntar, entendeu o que eu estou falando? Sim, não. E aí, tentar reformular até chegar na decodificação dessa mensagem
para sim ocorrer o processo de comunicação do começo ao fim. E aí a gente vem naquela luta clássica que é o português versus o juridiquês. Eu não sou advogada, eu tenho família que é... Bom, eu sou a única que não me formei em direito na família, mesmo tendo essa convivência, eu não entendo juridiquês. São termos extremamente específicos que, obviamente, requerem anos e anos de estudo para você ficar fluente nessa língua. Mas, quando a gente pensa na realidade de um escritório de advocacia, quando a gente pensa em clientes, em fornecedores, em investidores, a gente não consegue transmitir uma comunicação clara através do juridiquês. Então, a gente precisa falar um português muito claro para facilitar esse processo de comunicação. Outro erro que a gente costuma cometer, me desculpe se eu fui mal interpretado. Eu odeio essa frase, porque quem fala ela fala, me desculpa se você não tem as chaves necessárias de decodificação da minha mensagem. Como a gente viu antes, o processo de comunicação não é responsabilidade do receptor, é responsabilidade do emissor. Claro, existem ruídos de comunicação, existem falhas de comunicação e a gente tem que sempre trabalhar para solucionar todos esses problemas, mas você não pode fazer com que a pessoa se sinta mal por não ter o conhecimento necessário para decodificar essa mensagem. É responsabilidade do emissor se fazer claro, a gente tem que sempre optar pelo caminho mais simples, no caso, o português, e a gente nunca pode superestimar o nosso receptor, a gente nunca pode acreditar que ele tem o mesmo conhecimento que eu, que ele tem a mesma vivência e conhecimento de mundo do que eu. Assim como existe o juridiquês, eu venho de agência de publicidade, onde existe o publicitariês. Metade do discurso é em inglês, e é job, e é meeting, e é call. Isso não traduz para a realidade do Brasil, para a realidade de pessoas simples que a gente atende, pessoas mais velhas. Hoje a gente tem um público dentro da Zeno que é bem mais velho, então a tecnologia já é uma barreira para eles muitas vezes. Como é que eu vou, além da barreira da tecnologia, tentar ainda mandar a minha mensagem codificada no juridiquês? Então isso tem que deixar de existir aos poucos e é para isso que a gente trabalha dentro da Zeno, dentro do departamento de comunicação e marketing da Zeno. Mas como é que eu vou saber se eu estou me fazendo claro? Se eu não posso perguntar para o meu cliente, que eu quero achar o meu cliente, ei, você está entendendo o que eu estou falando? Então, antes disso, eu preciso tentar entender quem que é o meu público, com quem que eu vou querer falar, e aí eu vou formular as mensagens de acordo com a persona, como se fosse um cliente ideal para a minha mensagem. O Brasil é extremamente diverso, o Brasil é muito grande, hoje a gente atua em todo o território nacional, e a mesma mensagem que eu vou falar para a Camila não vai ser talvez bem compreendida pela Maria, ou pode ser muito bem compreendida pela Maria, mas não vai ser tão certeira para a Juliana e para o Marcelo. A Fernanda, que é gerente de marketing, eu vou ter muito mais facilidade de conversar com ela. Então, a gente precisa sempre pensar em um cliente ideal, quem ele é, o que ele faz, onde ele mora, como ele come, bem profissão repórter, bem Globo Repórter, onde vive, o que fazem. E aí, pensando nessa persona, a gente vai tentar comunicar com ela. Tentar é sempre a questão principal. A gente levanta essas hipóteses de quem essas pessoas são, de onde elas são, e a gente testa essas hipóteses. Nem sempre elas estão certas, nem sempre elas dão certo, às vezes a pessoa entende metade da mensagem, fica uma falha, enfim, e a gente trabalha pelo aprimoramento do processo de comunicação. E a gente precisa entender quem são essas pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas.
Existe uma crescente em querer automatizar e robotizar tudo, mas com certeza todo mundo aqui já teve experiência de ter que lidar com um robô e às vezes isso é muito frustrante. Uma vez eu fiquei 45 minutos num call center do Itaú tentando cancelar uma conta e acabou comigo chorando porque eu não conseguia falar com o robô, coisa que teria sido resolvida em 3 segundos com uma pessoa. Então, além de entender quem é essa pessoa que eu quero falar, quem ela é, eu preciso me posicionar como uma pessoa com uma linguagem humana e acessível. E como que eu faço isso? Através de uma comunicação integrada. A comunicação integrada é um conjunto de ações que tem como objetivo, a gente quer chegar lá, de capturar a atenção do meu público, da minha persona, independente de quem ela for. E capturar a atenção é basicamente a nova moeda de troca. A gente vive em uma sociedade que é altamente imersa em redes sociais, então eu estou no TikTok, daí eu só troco de aba, eu já estou no Twitter, eu já estou no Facebook, eu já estou no Instagram, eu largo meu celular por 5 minutos, eu estou vendo Netflix, eu estou vendo a Globo, o BBB, o No Limite. A gente precisa captar a atenção dessa pessoa e isso não é fácil. Nós somos bombardeados segundo a segundo por 1 milhão de informações de marcas diferentes. E como é que eu vou fazer com que a minha se destaque entre todas elas? Eu preciso conhecer o meu público, então eu vou fazer uma série de perguntas. Eles são jovens, velhos, eles são ricos, eles são pobres, classe média A, B, C, C menos, C mais. Eles gostam de jogar tênis ou futebol, eles são consumidores cautelosos ou compradores impulsivos. A mesma pessoa que vai comprar um serviço de direito previdenciário não tem nada a ver com a pessoa que vai fazer, não sei, 1000 e outros serviços que a gente sabe que tem dentro das áreas do direito. Então, eu já respondi essas perguntas, eu preciso encontrar onde que elas estão. Eu vou, aos poucos, traçando o caminho até chegar nela. Eles moram em Curitiba, em São Paulo. Eles moram em Londrina ou em Ivaiporã, uma cidade pequenininha. A gente consegue saber, mais ou menos, se no bairro X ou Y está tendo muito problema com aluguel. Eu vou fazer uma campanha voltada para lá. Essas pessoas têm acesso à internet? Uma pergunta muito importante. A gente está acostumado a fazer comunicação digital, mas a gente esquece que grande parte da população ainda não tem acesso à internet. Aí eu entendi onde que eles estão. Aí eu vou começar a dar forma ao meu caminho. Eu vou falar com ela através do jornal, do rádio, do Facebook, TikTok, e-mail, Netflix, William Bonner, Fátima Bernardes, o que ela gosta de consumir para eu poder transmitir a minha mensagem. Traçado esse caminho, eu sei com quem eu quero falar, eu sei aonde essa pessoa está, eu já comprei a minha passagem de ida até falar com ela, eu vou planejar a minha mensagem. Então, eu vou falar sobre cultura pop, eu vou falar sobre compras online, eu vou fazer pequenos comentários sobre legislação, notícias de legislação, eu vou, enfim, ter ideias e hipóteses que podem ou não se adaptar a essa persona que a gente está tentando falar. Vou fazer uma brincadeira bem rapidinha com vocês, mas para a gente entender como os processos de comunicação não funcionam para uma pessoa da mesma forma que funcionam para outra pessoa. Então, no cenário 1, eu tenho uma pessoa que é jovem, que mora com os pais, ele curte fazer vídeos para o YouTube, para a Twitch, ele fica jogando videogame o dia inteiro, mora numa cidade grande. O que eu posso pensar sobre essa pessoa? Eu começo a formular as minhas hipóteses. No cenário número 2, a gente tem um senhor de idade aposentado, com os filhos crescidos, que já não moram mais com eles, ele mora na região metropolitana, ele tem um pequeno comércio. Tudo isso a gente consegue saber por análise de dados. E aí, mais uma vez, a gente vai formular as nossas hipóteses. Então, se eu quiser falar com o José, eu vou falar com uma linguagem simples e descontraída. Eu posso sugerir assuntos para chegar nele sobre compras online. Ele vai querer trocar o fone dele veio estragado. Como é que ele busca os direitos dele? Eu posso falar sobre proteção de imagem na web para criadores de conteúdo, porque lembra que ele fala
que ele faz vídeos para Twitch, para YouTube. Eu posso falar sobre assédio moral na internet, eu posso falar sobre privacidade virtual, eu posso falar sobre compras dentro de jogos, uma área que ainda é pouco explorada. Então, eu vou levantando essas hipóteses e vou criando o meu planejamento de mensagem até chegar nele. E no cenário número 2, a gente também pode optar por uma linguagem mais simples. Ele mora em uma cidade pequena, será que essa cidade tem um jornal local? Será que o bairro dele tem um jornal local? Ele é um ávido leitor do jornal. Eu posso falar sobre aposentadoria, eu posso fazer comentários sobre herança, eu sei que ele tem 3 filhos e um comércio, como é que eu vou falar sobre isso? Finanças de comércios. Então, são 2 mensagens, 2 caminhos, 2 pessoas, 2 objetivos completamente diferentes que eu tenho. E esses são, obviamente, cenários muito simples, e vou contar agora um pouco de como que a gente trabalha hoje dentro da Zeno. Então, a gente faz um trabalho totalmente web, porque nós somos um escritório totalmente... nós somos uma empresa totalmente online, então, para a gente hoje não faz sentido atuar tanto no offline. A gente faz a captura da atenção através de tentando sempre aprimorar isso, porque não é nada fácil, mas uma boa colocação no Google, a gente faz mídia paga de Google, a gente faz mídia paga de redes sociais. Esse é o nosso caminho que a gente traçou. Aí, como é que a gente vai se conectar com essa pessoa? A gente compartilha conhecimento, a gente mostra autoridade e sempre deixa a disponibilidade de um contato. Então, toda mensagem que a gente transmite para o nosso público específico, a gente fala que, caso você tenha alguma dúvida, nós podemos esclarecê-las. Até porque a gente tem que sempre lembrar de regras e legislação da OAB. Então, a gente sempre se deixa disponível, o nosso contato não é ativo. Depois que a gente compartilhou esse e-mail, que a pessoa aceitou fazer esse contato com a gente manda um e-mail e começa a reforçar a ideia da nossa marca. E, mais uma vez, dando a disponibilidade do contato. Hoje, eu posso ter dúvidas sobre aposentadoria, porque eu estou vendo para o meu pai, por exemplo, mas não é o momento agora ideal de compra desse serviço. Mas eu sei que, caso eu precise desse serviço daqui 3, 4 anos, eu vou ter uma disponibilidade de contato para essa marca, com essa marca. E é por isso que a gente precisa sempre reforçar a ideia da marca. E depois disso tudo, não adianta nada eu fazer um marketing impecável, tentar vender um serviço maravilhoso, se eu não tiver um CS preparado para atuar com qualidade. Então, a gente tem um time que é exclusivo para o sucesso do cliente, para tirar dúvidas, tudo isso sempre de maneira muito empática, tentando entender a dor do outro, porque a compra jurídica é sempre um momento delicado, significa que essa pessoa está com problemas legais, então ela procurou a gente para fazer essa resolução de conflitos e é muito chato ser atendido por um robô automatizado. Clique 5 se você tem problemas com prisão, sei lá. Então, a gente precisa desse atendimento humanizado. Então, a gente não automatiza isso também. E o que o direito pode ganhar com tudo isso? Então, eu falei sobre mapeamento de públicos, eu falei sobre processo de comunicação, eu venho da comunicação, caí um pouco de paraquedas nessa área do direito, mas eu estou vendo cada dia mais que o direito única e exclusivamente tem a ganhar com isso, que é mais e mais protagonismo. O direito, ele sempre foi uma ferramenta de mudança da sociedade. A gente tem uma história de luta por direitos muito grande no Brasil, e ele pode ser feito de maneira cada vez mais efetiva se a gente conseguir transmitir a nossa mensagem de maneira clara. Quantas pessoas já deixaram de procurar os seus direitos por medo de enfrentar burocracia, por medo de enfrentar julgamento por parte do advogado, por medo de não entender o que o advogado está falando, por medo de ser passado para trás
porque o advogado fala de maneira muito rebuscada. Então, hoje a Zeno ela tem essa missão de tornar as pessoas protagonistas dos seus direitos. O direito ele é uma ferramenta de mudança, mas quem é o agente da mudança é a pessoa que está nessa luta, que está com esse problema para resolver essa pendência legal, independente da área onde ela tenha um problema. Então, já passou da hora da gente se adaptar e correr atrás dessa comunicação efetiva dentro do direito. Acho que todos os advogados podem ganhar com isso, e com o direito sendo feito de maneira mais clara, o Brasil inteiro tem só a ganhar com isso também. E era isso, gente. Muito obrigada. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, reclamações, podem me procurar no LinkedIn, no Instagram. E se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, que está crescendo aos poucos, mas a gente tem só planos legais para o futuro, sigam, por favor, as redes da Zeno. Em todas as redes sociais Somos Zeno. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Gabriela, pela excelente exposição, pela palestra. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar aqui no chat para ela responder. Eu fiquei com um questionamento, você comentou sobre essa questão de a conexão com o humano ser melhor que a com os robôs, e que todas as áreas vêm automatizando isso. Qual seria a sua opinião, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Eu acho que existe um limite. Existem áreas que a gente pode ganhar muito com a automatização, mas atendimento ainda é uma área muito difícil. Eu já trabalhei com atendimento de fazer inbox, de atender 10, 15, 20, 40, 100 pessoas num dia, e pessoas querem falar com pessoas, porque quando eu tenho um problema, eu não quero ter que enfrentar mais burocracia, eu já estou frustrada com alguma coisa. E eu preciso de alguém para me ajudar. E é chato você ter que ficar digitando 4 para resolução de conflitos, 5 para repetir o menu. É frustrante, é um momento que você já está frustrado. Então, com certeza, existem outras partes. As palestras sobre controladoria foram muito boas sobre isso, porque é uma área que tem só a ganhar com automatização e robôs, mas atendimento ainda é uma parte difícil. Isso mais para a área de CS mesmo, mas para a parte de marketing a gente depende totalmente de robôs também, leitura de dados e aprendizado de inteligência artificial, e você treinar 10, 15 vezes o algoritmo do Google para entender o que você quer, o que você precisa, com quem você quer falar. Então, a gente precisa entender de pessoas para ler dados. Você disse a parte de CS é comunicação social? Não. É Customer Success, o sucesso do cliente. Tá. Só para eu entender. Perdão, eu não imaginei que fosse com essa dúvida. Mas quando eu falo de comunicação, eu falo de marketing, porque hoje a gente tem um departamento de marketing, e quando eu falo de CS, é o sucesso do cliente já, que é o atendimento de fato. Então, tá certo. Então, muito obrigada, Gabriela. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Mas, por enquanto, parece que não. Eu vou passando para a apresentação da nossa próxima palestrante. A nossa próxima palestrante, Helena Pifander, vai falar sobre Legal Design como ferramenta de transformação no mercado. Ela atua como Legal Designer na Lawtech Start Law e tem formação em Design Gráfica pela Universidade Tuiuti. Então, Helena, com você a palavra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite todo mundo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Acho que está todo mundo vendo a minha tela, né? Então, bora lá. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Legal Design como ferramenta de transformação no mercado jurídico, né? Mas, antes de entrar no assunto, eu quero me apresentar um pouco. Atualmente, eu trabalho como Legal Designer, né? Eu sou
design gráfico de formação, mas a minha vida acadêmica começou lá em 2013, quando eu decidi mudar o mundo e cursar direito, assim, né? Acho que é o grande objetivo de todo mundo que estuda direito é mudar alguma coisa, né? Enfim, ajudar o próximo. Acabei me frustrando e acabei indo seguir o que eu sempre gostava, que era o design gráfico, né? Mas, enfim, não estamos numa entrevista de emprego, bora lá para o assunto. O que é legal design? O legal design, ele é a mesma coisa que... um pouquinho nervoso. Legal design é a aplicação dos princípios e elementos do design, e experiência do usuário, e concepção e elaboração de documentos ou processos e produtos jurídicos. O legal design ele acaba ajudando a comunicação em si e os produtos do direito, digamos assim, a melhora de uma comunicação, de uma interpretação pelo cliente num contrato de honorários, de uma contestação. Mais à frente eu vou explicar certinho como que a gente pode melhorar o direito nisso, né? O legal design começou em 2010, assim, é uma teoria nova. A grande pessoa que expôs essa teoria foi a Margaret Hayden. E para ela, o legal design é o olhar o sistema legal a partir de seres humanos, entendendo as questões cruciais do sistema e buscar as soluções criativas para melhorar. Então, o legal design seria a mistura entre o design, a tecnologia e a lei. É algo complementar, né? Não tem como você fazer legal design sem você pensar na tecnologia. Isso é irracional, não tem como. Legal design é a mesma coisa que design thinking? Tem uma grande dúvida entre o pessoal que trabalha com legal design e está tentando entender o que é o legal design. Mas são coisas totalmente distintas, né? O design thinking é um termo utilizado para se referir ao processo de pensamento crítico e criativo, possibilitando a organização das ideias de modo a estimular tomada de decisões e buscas de conhecimento. Não se trata, o design thinking não se trata de um método específico, mas sim de uma forma de abordagem. Uma outra coisa que todo mundo se confunde é se legal design é a mesma coisa que visual law. A primeiro momento, assim, todo mundo imagina que o legal design é sobre a estética, é sobre a questão visual, mas não. Mas o legal design é muito mais do que isso. O legal design é sobre empatia, é sobre você se colocar no próximo, se casa totalmente com a palestra anterior que a gente estava ouvindo, que é sobre escutar o seu cliente. Mas quem é o seu cliente? Não é necessariamente a pessoa que te contratou, que está te pagando pela elaboração de um contrato. O teu cliente, o teu usuário final, é a pessoa que vai ler aquilo ali, é o teu cliente do teu cliente. Então, o legal design é empatia, é pensar no próximo, é pensar na dor daquele usuário, né? E como que a gente pode sanar aquela dor? Então, se envolve muito nessa questão de não necessariamente uma questão visual, como eu falei antes, mas numa comunicação, numa forma de escrita, retirar o juridiquês, como foi citado antes também na palestra anterior. Mas, para você aplicar o legal design, ele tem uma série de etapas. A primeira etapa que a gente pode seguir é a descoberta. É se questionar, né? Qual é o problema que eu quero resolver? Qual que é a dor daquele cliente? Como que a gente pode auxiliar na resolução daquele cliente, daquela dor? Então, a segunda etapa é a interpretação, que a partir dos dados e questões levantadas, a gente vai resumir em uma única frase. Acho que, para mim, é a etapa mais difícil. Não é, eu já sou uma pessoa um pouco mais
empática e não sinto tanta dificuldade na descoberta, né? Mas sim na interpretação. Como que a gente pode resumir aquilo ali, sintetizar? E a terceira parte é a ideação, que é de fato a parte criativa, né? Como que a gente pode ajudar? Tirando aquela questão do juridiquês, como que a gente pode ajudar na interpretação, no entendimento, no que é aquele documento que é trazer, resumir, tirar cláusulas, acrescentar cláusulas, enfim, todo esse contexto, né? A quarta etapa é a experimentação. Então, é a construção do protótipo, é onde você vai colocar a mão na massa, é onde você vai tentar criar a sua primeira versão, digamos assim, do legal design, e como que ele pode se vai estar resolvendo mesmo a dor daquele cliente ou não. E a quinta etapa é a evolução. É quando você coleta os feedbacks daquelas pessoas que usaram aquele documento, foi útil para eles. Então, a experimentação é a construção do protótipo e a evolução é essa coleta. Na experimentação, não quer dizer que seja a última versão que você vai fazer daquele documento. É muito difícil, né? Você tem que, de fato, ver se aquilo ali está resolvendo a dor da pessoa, né? Por exemplo, no marketing, como a Gabriela falou antes, você tem muita métrica, né? Você vai ter essa questão mais física, mais palpável. E nessa questão do feedback da evolução para a evolução, tem ferramentas que são utilizadas hoje em dia, sim, mas nada como a conversa, né? Sentir se o cliente de fato entendeu aquilo ali, se ele de fato compreendeu o que você quer trazer como solução, ou enfim, compreendeu aquele problema. Mas como aplicar o legal design na advocacia, né? Acho que é uma grande questão, assim, esse mundo teórico do que é o legal design, as ferramentas que o design thinking pode te auxiliar, mas como resolver os problemas da advocacia e o que o legal design pode fazer dentro do universo direito, né? Que não quer dizer que seja só a advocacia em si, pode ser, sei lá, Tribunal de Justiça, enfim, esses órgãos mais governamentais e afins. Uma das observações assim que eu tenho para fazer é que qualquer ferramenta ou ação que busque, qualquer coisa que você faça, que busque simplificar o processo e facilitar a vida do cliente, do usuário, isso é legal design. Uma boa ferramenta que os escritórios usam hoje em dia é a mudança das estruturas de padrões, de contrato, relatórios e afins. E por exemplo, assim, muitas pessoas ou empresas que são atendidas por advogados não entendem o que é direito. A gente que é acadêmico, que, enfim, né, estudei direito, a gente demora para entender o que de fato é direito. É a mesma coisa que no design, qualquer profissão que você vai fazer, né? E será que aquela pessoa, como a Gabriela falou antes, será que aquela pessoa que tem uma escolaridade vai entender fácil o teu documento? Será que aquela pessoa que não tem escolaridade, que está querendo ali te contratar para honorários não, para pedir aposentadoria, enfim, será que ele vai entender o que você está querendo dizer? Enfim, legal design tem muita coisa para se fazer, né? O que você pode usar como melhora nos seus serviços é a implementação de, por exemplo, um índice que vai ajudar a pessoa a se encontrar dentro do documento, pensando em questões mais digitais, né? Hoje em dia a gente vive muito nesse universo digital, enfim, tem Projude aí, né? E eu não consigo entender por que os advogados não utilizam o legal design no Projude. Acho que ia facilitar muito a vida de todo mundo. Enfim, usar infográficos, usar elementos,
imagens, ilustrações, tudo que for facilitar a vida do usuário, né? Aquela compreensão daquele documento. Não necessariamente precisa ser algo estético, bonito, e, enfim, o Visual Law está aí para isso, né? Para mim, são coisas distintas. Legal design é o processo, é a construção de algo, de uma ferramenta, de uma solução para um problema, para uma dor. E o Visual Law já é uma questão mais gráfica, né? Então, a gente pode estar colocando cores para sinalizar informações importantes? Pode estar. Tudo que a gente puder utilizar para facilitar a vida do usuário. Ferramentas do design thinking, assim, como que a gente, quais ferramentas que eu sugeria para alguém que está querendo aprender a legal design, querendo implementar a legal design? Acho que não tem como a gente começar a trabalhar no legal design sem fazer um mapa de empatia, né? O mapa de empatia, ele serve aí para a gente se colocar no lugar do outro, pensar o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa passa na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa come, brincadeira, mas tudo que for necessário para entender aquele usuário, aquela dor, né? Para a gente começar a trabalhar o decorrer do processo, né? O mapa de jornada também é algo super importante, que você vai pensar, vai ver aonde que tá saindo aquele usuário, da onde que ele vai te encontrar, o que ele vai querer, enfim. E a matriz CSD, que é a certezas, suposições e dúvidas, né? Que a gente tem daquele usuário, daquele documento, enfim, de tudo. Ferramentas de Visual Law, já para uma questão mais estética e, enfim, final, assim, do processo de legal design. Como eu falei, assim, o design e o legal design são processos. Acho que é uma forma de a gente resumir, assim, o legal design. Processos com empatia, é pensar no próximo, é pensar no enquanto aquela pessoa vai estar entendendo ou não o documento. Mais ferramentas para essa questão mais visual, mais gráfica, criatividade em cima de tudo. Acho que não tem como você fazer um legal design sem você ser criativo. O Word, até o próprio Word, tem bastante coisas prontas, modelos prontos que você pode utilizar. O Google Docs também tem bastante recurso, não é tão explorado. O Flat compra bastante ícones, quando você quer colocar de uma forma resumida para a pessoa entender aquela linha do tempo, dos ocorridos, dos fatos, enfim. Canva também está aí para isso. Eu acho que para ser legal designer, você não precisa ser um designer gráfico, você não precisa saber mexer em Illustrator, você não precisa saber mexer em nada fora isso, assim, sabe? Você consegue resolver a dor. Eu acho que a questão do legal design é muito solucionar o problema de alguém, né? Solucionar aquela comunicação. Não precisa, de fato, de uma imagem, como eu falei antes, assim, né? Acho que para se resolver, assim, se construir o legal design, você precisa usar aquelas ferramentas do design thinking, que é o mapa de empatia, pensar no próximo, como falei antes, casar com algo estéticos, porque não sei se vocês já alugaram algum imóvel antes, mas se você alugar um imóvel, você vai receber um contrato gigantesco, você não vai entender nada. Então, se a pessoa pudesse usar um legal design para entender, para o usuário entender melhor o que você está contratando, seria tão mais fácil, né? Isso não só para contratos de locação, acho que isso para tudo. Contratos de honorários, o que a pessoa vai te fornecer, o que a pessoa vai te prestar de serviço e o que o outro vai te pagar em contrapartida, sabe? Acho que são tantas coisas. O legal design ele tá aí para um universo gigantesco, sabe? Como eu falei antes, assim, não tem limite. O legal design, assim, ele
ele está aí para revolucionar de fato o mercado do direito. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca. O mercado do direito ele vem se revolucionando, né? Ele vem mudando com o passar do tempo. Ele está tentando se digitalizar. Tudo que está sendo revolucionado no mercado do direito, acho que grande maioria, assim, tem um pouquinho de legal design. Eu vejo, assim, pelo menos pelo produto que nós fornecemos da Start Law, né? Se você for ver, é um departamento jurídico e a gente fornece legal design. E aquilo ali é o legal design para uma comunicação entre cliente e advocacia, né? Acho que tá tudo aí. A comunicação, como a Gabriela falou antes, ninguém gosta de falar com robô, então automação é sempre bem-vinda, é claro, mas a pessoalidade, a forma como você vai falar com aquela pessoa se faz extremamente necessária, né? Enfim. Acho que é isso de primeiro momento. Eu gosto muito da troca de ideias, me faz pensar de outras formas e acho que estamos aí para responder dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, por favor, faça. Não sei se ficou bem explicado, mas o legal design ele é algo que pode mudar muito o mundo do direito, assim, sabe? Se as pessoas se interessarem e quiserem mudar. Obrigada, gente. Eu tenho pergunta, na verdade. Diga. Várias. Bora lá. Helena, eu queria saber se você enfrenta certo preconceito por parte de cliente ou advogado quando você chega na mesa falando, não, a gente pode transmitir essa informação com um design mais claro, priorizar informações, eles te olham... Existe uma resistência? Eu acho que, assim, o advogado ele foi ensinado para ser conservador, né? Se você for ver, as nossas faculdades de direito são bem conservadoras. Eles não te ensinam a ter essa questão de inovação, essa questão de mudança. Então, desde que te ensinam o juridiquês desde a faculdade, desde o primeiro período, né? Então, sim, você acaba enfrentando um pouco de preconceito nesse quesito, de querer mudar, às vezes não é de bons olhos, né? De bons agrados, mas a gente tá aí, né? Acho que não dá para desistir, né? Acho que, como eu falei, tem muita coisa para mudar e o direito está aí sendo a mesma coisa há muito tempo. E o legal design está aí para mudar isso também, né? Essa questão de comunicação com os clientes. Casa muito com a palestra que você deu, né? É a comunicação com o usuário, a comunicação com o cliente, com o juiz, com o advogado, enfim, com todo mundo. Acho que todo mundo quer uma coisa mais facilitada, né? O usuário gosta disso. Então, sim, respondeu. E já aproveitando, né, pegando o gancho que você falou de direitos, tem muito a ganhar com isso, eu acho que se você pudesse sonhar, assim, qual seria o seu maior desafio que hoje pode ser que você não tenha capacidade de implementar, mas, sei lá, mudar um Jus Brasil da vida, refazer toda a interface dele, qual que seria o seu projeto? Cara, olha, Jus Brasil, nossa, tem que refazer do zero, né? Aquele negócio. É difícil. Eu fico imaginando, assim, pra gente que já era acadêmico, eu usei muito o Jus Brasil, né? Então, já era difícil para você encontrar as coisas, entender as coisas que estão lá. Imagina para o cliente que tem um processo, que está ali naquela ânsia enfim, de saber se deu certo, se não deu certo, qual foi a decisão, enfim. E, cara, eu acho que eu não sou uma pessoa assim que busca mudar do mundo do topo, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar aos poucos. Então, eu acho que a partir do momento que você faz uma mudança de comunicação com o seu cliente, enfim, como eu falei, com qualquer outra pessoa, você já está mudando o mundo, querendo mudar e revolucionar. Acho que o direito precisa disso, sabe? Essa questão de mudança, tirar esse engessamento que tem. Enfim, tá aí uma dúvida. Vamos pensar em novos projetos, novas ferramentas. E dos que você tem, assim, qual que você curte mais fazer? Às vezes é contrato, é mídia, não sei. Uhum. Cara, eu gosto muito
de remodelar os contratos, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa engessada. Outro dia eu estava auxiliando uma amiga minha, como design gráfico, claro, né? A fazer o legal design de uma contestação. Contestação é gigante, cara. Se você for ver, assim, tem muita coisa que ninguém vai entender aquilo ali, entendeu? Acho que nem o advogado não vai, o juiz não vai parar para ler aquele negócio inteiro. Então, acho que a contestação tem como você fazer de uma forma resumida e de uma forma mais esclarecedora. Então, acho que é mais essa questão das fases judiciais, sabe? Acho que inicial é a mesma coisa, tem como você facilitar a vida do juiz, de qualquer outra pessoa, e enfim, acho que é mais isso. Eu já vi contratos, as coisas que é tudo feito no Comic Sans, aquela fonte pequenininha, um word art metido no meio, daí não sei se funciona, né? Mas eu não sou designer. Eu não, assim, eu acho que eu não, como eu falei antes, eu não gosto de prezar tanto para essa questão de visual law, sabe, dessa questão estética. Acho que se está cumprindo a função, se está resolvendo o problema da pessoa, está usando um Comic Sans, tudo bem, entendeu? Eu continuo usando o Comic Sans, não tem problema. Mas resolva o dor do outro, né? Acho que é a grande questão do legal design, é resolver a dor. Então, enfim. Fazer a comunicação de maneira clara, né? Seja ela com Sim, word art, seja ela com uma sim, estruturação sim. melhor de dados. Acho que casa Tá bonito, bastante. tá estético, todo mundo gosta de coisa estética e bonita, né? Então tá bom, tá casando com o resultado final, né, do documento. Acho que eram essas minhas dúvidas. Com certeza depois É, vai aparecer mais, eu vou te mandar é. todas. Continuem, gente, se precisarem de alguma dúvida aí sobre legal design, estamos aí para responder. Eu sei que meu sobrenome é difícil, né, mas eu mando ali do ladinho o contato da Startlaw e o meu também, para você saber. Então, muito obrigada, Helena, pela palestra, foi muito Nada. esclarecedora. Mais uma vez, obrigada, Gabriela. Obrigada a todos e a todas que estão presentes. Esse foi um evento da Zeno, Gestão de Experiência Jurídica. E lembrando que amanhã nós ainda temos mais um dia de evento, ainda tem algumas mais palestras, então fiquem de olho nas nossas plataformas, tá? Então, obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.